de Jesus. Esse final de semana nós estávamos, os pastores, obreiros, participando de um retiro de pastores. E eu queria já te incentivar. Quarta-feira, liderança, vamos ministrar algo poderoso na sua vida a respeito já do jejum. Vai ser um pré-jejum para você. Deus já vai marcar profundamente seu coração. Venha com expectativa quarta-feira, porque Deus vai trazer marcas profundas no seu coração. Creia nisso, toma posse disso. Eu queria que o movimento cessasse, passasse. Quem está em pé aí, sentasse, por favor. Só servos em pé neste momento, amém? Fechasse a cantina já também, por favor. É algo que já acabou o louvor, já tem que fechar a cantina, se organizar, porque a palavra não pode ser perdida. Você não pode perder nenhum momento da palavra, porque uma frase, uma palavra, uma expressão, um sentimento que o Espírito te dá, pode mudar a sua história, amém? Então eu quero que você entenda isso. Voltando agora para a capacitação, nós fomos para lá, e Deus marcou profundamente. Os supervisores de São Paulo ministraram em nossas vidas, e algo que marcou meu coração, é que tudo que foi ministrado, é algo que a videira Itaquera já está vivendo, é algo poderoso. Nós falamos de conexões, nós falamos de disposição, falamos também de paixão, falamos de estruturar alvos, visões, e Deus tem nos dado isso todos os dias. Aqui em Itaquera, nós temos percebido que toda a igreja, de uma forma geral, está bem focada no propósito do Senhor. Fala para o seu irmão assim: o propósito de Deus, este ano, vai se cumprir 100% na sua vida. Por que eu falo isso? Porque tudo que Deus planejou, e vai acontecer este ano na sua vida. Tudo que Deus deseja ministrar e manifestar na sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Não é uma palavra de efeito, são verdades bíblicas que são declaradas pelos filhos. Toda vez que os meus filhos pedem algo de forma insistente, se não for algo ruim, eu vou dar para ele. E por que eu vou dar para ele? Porque eu amo, porque eu quero o melhor para ele, eu quero ele feliz. Deus é da mesma maneira e muito mais profundo, muito mais intenso. Ele vai te dar as coisas, Ele vai liberar aquilo que o seu coração deseja, desde que seja a vontade dEle. Então o seu alvo tem que ser Cristo em mim, vontade de Cristo em mim. E lá nós fomos ministrados profundamente. Eu quero começar, o título da palavra de hoje é: ainda não completamos a carreira. Fala para o seu irmão assim: você sabia que você ainda não completou a carreira? Ah, irmãos, como ansiamos pela volta de Jesus. Eu não sei você, mas é uma coisa que quando eu falo assim, Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Quando eu canto Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele vem, Ele vem. Isso mexe demais comigo, eu choro profundamente, porque Deus, eu quero viver isso. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais angústia, lá não haverá mais necessidades. Você será suprido em todas as questões da sua história. Deus quer suprir todas as suas necessidades, sim, na terra sim, mas lá vai ser completo, vai ser algo que vai extasiar você, algo que vai marcar o seu coração, algo que vai falar assim: Deus, obrigado, porque é tão bom estar na tua presença. Quando você tem esse coração, quando você tem essa disposição, você começa a ver a glória de Deus se manifestar. Mas infelizmente não acabou, a sua carreira não acabou, você não está morto, você está na terra. E porque você está aqui na terra, significa que Deus tem um propósito ainda a cumprir, tem uma carreira, tem mais uns passos para você cumprir nessa terra. Alguns menos, outros mais, mas ainda não completou a sua carreira. Fala para o seu irmão: sua carreira não completou. E pastor, como você sabe disso? Simples, você está vivo. Se você está vivo ainda e mora nessa terra, significa que você ainda não completou a carreira. Estava escutando, estava falando com os irmãos, um pastor conhecido. Ele é alguém que sustentava a sua igreja, a sua família em oração. Ele orava e as coisas aconteciam. Ele orava e os milagres eram liberados. Toda a família era sustentada espiritualmente por esse pastor. E no dia da morte dele,
Ele acorda, ele veste uma roupa, ele vai até a esposa dele e fala assim: tchau, eu estou indo para casa. Ele vai até os filhos dele e fala: tchau, dá um beijo, eu estou indo para casa. Ele entra para o quarto e ele vai para o Senhor. Quando ele fala, aconteceu isso, por que aconteceu isso? Porque completou a carreira. E eu falo: Deus, eu quero morrer assim. Eu quero morrer de uma forma onde eu tenho convicção que acabou minha carreira. É terrível morrer de repente. É terrível você estar apegado às coisas dessa terra. Eu não quero ir porque eu amo essa terra, eu amo o meu dinheiro, eu amo a minha casa, eu não quero ir embora. Não, você é do céu. Você é cidadão do céu. Isso tem que ser uma verdade profunda no seu coração. Porque você sofre, você entra em ansiedade, porque você se apega às coisas que não é sua. São coisas que fazem parte da sua vida, que vai cooperar para a sua carreira. O seu carro coopera para a sua carreira. O seu estudo coopera para a sua carreira. O seu casamento coopera para a sua carreira. Tudo vai acabar, menos a eternidade. Menos a palavra vai ser lançada fora. Tudo vai ser transformado, menos o reino. E você precisa entender isso hoje em nome de Jesus, porque pessoas estão querendo desfrutar de coisas grandes, maravilhosas, é lícito, mas só que a sua busca frenética é resultado daquilo que você deseja como indivíduo. Então eu, Alexandre, desejo uma casa própria. Então eu vivo, trabalho, me alegro ou me entristeço se eu tenho ou não tenho uma casa própria. Eu vivo em função do dinheiro, eu vivo em função do meu casamento, eu vivo em função da minha família. É lícito você querer prosperar, ter saúde, é lícito querer ter uma família abençoada, mas ei, isso não é o fim. Isso é um meio para que a carreira proposta para você aconteça dia após dia, até o dia que o Senhor vai te buscar e falar assim: vem, filho amado, eu escolho você, entra no gozo do seu Senhor, senta à minha destra, porque você vai reinar comigo. Quando você tem essa visão, as coisas mudam. Então, para de ficar buscando coisas naturais. Elas vão te perseguir. A palavra do Senhor fala que buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. O que significa outras coisas? Quando eu estou em direção do reino, é como se fosse um imã, as bênçãos vão grudar em você. Quando eu estou em direção da vontade do Senhor, a prosperidade gruda em você. Quando eu estou em função do reino de Deus, o meu casamento é transformado. Quando eu estou em função do reino de Deus, a minha saúde é completa. É assim que vive o cristão. Mas não correr atrás daquilo que você acha que é importante para você. Deus sabe o que é importante para você. Ele sabe o que toca o seu coração. Ele sabe te agradar. A pessoa que mais sabe me agradar é minha esposa. A pessoa que mais sabe me agradar é minha mãe. Porque eles têm intimidade comigo. Deus sabe te agradar porque Ele tem intimidade. Ele te conhece desde a fundação do mundo. Desde antes de você ser uma semente no útero da sua mãe, Ele já tinha um propósito. Ele já sabia os planos da sua vida. Ele sabe te agradar. Ele sabe te agradar. E quando nós entendemos isso, as coisas mudam. Então, pare de querer desfrutar de vitórias suas, na sua força. A cruz já conquistou tudo aquilo que você precisa. A cruz do Calvário já te deu saúde plena, já te deu prosperidade, mas vai ser liberado na sua vida mediante a carreira proposta. À medida que cada passo você der rumo à carreira proposta, as bênçãos naturais vão te perseguindo, vão como um imã te tomando. Isso é maravilhoso. Eu sempre falo, gosto de falar isso, para como testemunho. Eu ganhava muito mais quando estava no banco como gerente geral, mas eu sou muito mais próspero hoje como pastor. Pastor, você ganha muito mais? Não, eu bem menos.
Mas eu não sei o que acontece. Lógico que eu sei, estou brincando que eu não sei. Mas espiritualmente dizendo, acontecem coisas que traz muita prosperidade, muita paz. Eu não sei o que é quebrar carro, apesar que o carro pode quebrar. Ficamos quase 2 anos, meus filhos sem ficar doente, uma gripe. Você acha que isso é o quê? Prosperidade do reino de Deus. Nós não fizemos nada pela igreja. A igreja saiu de 250 para 730 pessoas em 3 anos. Me explica isso. Qual foi a mágica? Foi a palavra do pastor Alexandre? Lógico que não, eu não tenho valor nenhum. Eu não me acho tão bom pastor assim. Mas quando você está perseguindo o reino de Deus, é sobre isso que eu vou falar hoje. Tudo que é natural, que vai cooperar para o seu propósito, vai ser como um imã, colar em você. Eu quero hoje, em nome de Jesus, que você saia daqui desesperado em viver o reino, porque o nosso jejum vai falar muito do reino de Deus em nós. E eu quero te dar uma pitada já hoje de alegria, essa palavra. Então, aceitar Jesus e ser batizado, as pessoas acham que é o fim. Eu já fiz demais. Eu aceitei Jesus na hora. Eu já sou batizado nas águas, já está bom. Agora eu preciso correr atrás das minhas coisas. Eu preciso preocupar com a minha vida. E quando eu falo preocupar com a minha vida, é com os meus desejos. Entenda, não é cuidar de mim. Eu quero os meus desejos acontecendo. Se o meu desejo é um carro X, eu quero um carro X. Se o meu desejo é viajar todo mês, eu quero viajar todo mês. Se o meu desejo é um casamento segundo o meu padrão, eu quero o meu casamento, vou trabalhar para isso. Pessoas trabalham em função disso, mas a vida cristã não acaba no batismo. Na verdade, a vida cristã começa no batismo. Isso é uma alegoria. O Egito representa o mundo. Canaã representa o reino de Deus. O deserto é o tempo, é a sua carreira, é o tempo de transformação. Então, quando você rejeita o mundo, Egito, você sai dele e começa a perseguir uma carreira, perseguir uma proposta de Cristo. E quando isso acontece, o final dele é Canaã. Não que você não vai desfrutar de milagres. Irmãos, eu tenho muitos milagres para contar, financeiros, saúde, familiar, enquanto eu estou no deserto. Ou você acha que deserto não é lugar de milagre? A sua vida tem que ser um eterno milagre, enquanto você estiver aqui na terra. Todos os dias, uma experiência nova com o poder do Espírito Santo tem que te tomar. Todos os dias isso tem que acontecer, e se não acontece é porque você não está rumo a Canaã. Porque enquanto estavam rumo a Canaã, a nuvem os cobriam e livravam do sol escaldante. A coluna de fogo aquecia o frio do deserto, batia na rocha e a água limpa, cristalina saía para matar a sede do povo. Maná caía do céu ao amanhecer do dia. Eu fico imaginando o povo experimentando isso todos os dias. Isso é um princípio. Viver a carreira proposta é viver a maior aventura da sua história. Por quê? Porque todos os dias você vai reconhecer: eu não tenho valor nenhum, eu não consigo fazer nada, mas Ele faz tudo em mim, para mim. Quando eu falo faz tudo em mim, é o seguinte: supre todas as necessidades para que minha carreira chegue ao fim. E eu e você precisamos entender esse princípio. Então, Jesus é um exemplo de alguém que foi batizado. Em Mateus capítulo 3, 4, não precisa abrir. Ele encontra-se com João Batista. João Batista o batiza para cumprir a palavra. E saindo dali, imediatamente, ele vai para o deserto. Mais uma vez deserto aí. Ou seja, ele vai entrar na carreira, ele vai entrar na proposta. E ele é tentado durante 40 dias pelo diabo. Toda a proposta do inferno foi dada a ele. Você não está com fome? Faça esse pão, essa pedra se tornar pão.
Adore a mim, eu te darei o reino deste mundo. E todas as propostas contra a carreira de Cristo para ele, contra a carreira de Deus para Jesus, foi negada. E a palavra de Deus fala aqui no final: o diabo vai embora, foge, e ele tem pão e alimento para saciar sua fome. No final de cada proposta do diabo que você rejeita, haverá suprimento do céu na sua vida, em todos os sentidos. Quando você rejeita uma proposta do inferno, e você resiste o diabo, e a palavra fala que ele fugirá de vós, depois disso, um banquete do céu é dado a você, de forma, como uma recompensa, pelo mais um passo que você deu rumo ao propósito. E eu e você precisamos entender isso. Mas só que quando Jesus saiu lá do deserto, olha aqui para mim, Mateus capítulo 4, abre por favor, verso 17, ele começa a correr uma carreira proposta por Deus. Fala para o seu irmão assim: Deus, mais firme, Deus tem uma proposta para a sua vida, e Jesus é o nosso modelo. Então eu quero que você comece a se enxergar na proposta de Deus para Jesus, encaixando na sua vida. E olha a proposta, após que Jesus ser batizado, ser tentado no deserto, olha o que ele faz. Ele começa, verso 17, daí por diante, depois de tudo isso, o batismo, a tentação no deserto, passou Jesus a pregar e a dizer, olha as frases que Jesus fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a palavra de Deus, ele começa as primeiras frases de Jesus, após ser batizado e após ser tentado, é o seguinte: quando se vai rumo ao propósito, quando ele está diante do povo de Deus, povo de Israel na verdade, arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está se manifestando. Então ele dá um tom do que ele deve viver: pregar arrependimento e manifestar reino. Esse é o tom da carreira que Deus tem para mim e para você. E somente aqueles que entendem de fato que há uma proposta, eles começam a correr. Irmãos, no final dessa carreira há desfrute sem limites. Canaã é terra que mana leite e mel. Vamos traduzir Canaã para a vida eterna. Reino de Deus é terra que mana leite e mel. Tudo que você imagina e nem possa imaginar, nem sequer passou no seu coração, existe lá para trazer desfrute para você. Se você acha que desfruta aqui na terra apenas por causa de um carro zero, você não sabe o tipo de desfrute que você vai ter no reino dos céus. Eu não sei você, mas toda vez que eu paro para orar, fico lá meia hora, uma hora, eu sinto uma paz impagável. Toda vez que eu estou angustiado com alguma coisa, seja da família, seja financeiro, seja com a igreja, eu me fecho no quarto, coloco um louvor, eu fecho meus olhos, fico calado. Parece que uma paz do Espírito me toma, e a impressão que eu tenho: não quero sair daqui. Parece que tudo à minha volta se apaga, tudo à minha volta perde valor, e eu fico só desfrutando daquela presença. Eu fico pensando: meu Deus, se aqui na terra, miserável homem que sou, desfruto de uma presença tão poderosa que me faz querer esquecer tudo e ficar só lá, imagine no reino do céu, tete a tete com Deus todos os dias, Clodoaldo. Deve ser um negócio muito maluco, deve ser um negócio muito doido. Foi uma linguagem aí mais jovial, porque Deus quer que você desfrute sim, mas só que a cada passo na carreira, a cada passo rumo ao propósito, ímãs espirituais que estão colados em você, vai atrair o que é do céu e colar em você, para cooperar nessa carreira, para cooperar o chamado. Mas só consegue perseguir uma carreira aquele que está focado.
Eu vou entrar nesse assunto. Então, somente aqueles que entenderam que a carreira não acabou, continuam firmes no propósito. Eles não negociam valores, eles não negociam princípios, eles não abrem mão do que Deus deu e do que Deus falou. E quando nós entendemos isso, oh, glória a Deus, os céus começam a se abrir sobre a sua vida, e sinais e maravilhas começam a acontecer, e você começa a perceber, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha casa? O que está acontecendo com a minha célula? O que está acontecendo com a minha empresa? É o reino de Deus chegando em você. É a manifestação desse reino. Como você está focado naquilo que é importante para Cristo, Ele está cooperando, Ele está colocando na sua vida tudo que vai cooperar para o seu crescimento e o seu avançar rumo ao propósito. Quando eu entendo isso, tudo muda. Em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, próximo versículo, Jesus começa a cumprir. Ele é batizado, ele passa pelo deserto, e a primeira pregação dele é: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Mas ele não para por aí, porque o desejo dele é espalhar. Fala com o seu irmão, fala para o seu irmão assim: o desejo de Cristo é que você espalhe o reino de Deus nesta terra. E olha o que ele faz, caminhando, verso 18, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois homens, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente e começaram a seguir Jesus. Verso 21, passando adiante, então continuou andando Jesus, chamou aqueles: o reino de Deus está vindo, arrependei-vos. Os caras são impactados por aquela mensagem. Eles entenderam: uau, existe um negócio muito maior do que essa pesca que estamos vivendo. Vamos seguir esse cara. Com todo respeito a Jesus, eles começam a seguir. E Jesus continuando andando, ele vê o Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e o chamou. Olha que verso 22 fala: então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando de toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O que ele fazia? Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E ele desafiava as pessoas: o reino de Deus quer entrar em você. Você pode cooperar para o reino de Deus. Você pode manifestar o reino de Deus na sua casa, no seu bairro, na sua rua, porque esse reino de Deus vai cooperar para a sua vida, e você vai cumprir essa carreira, a proposta que eu tenho para você. E olha o que acontece. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E o que Jesus fez? Os curou. Da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, além do Jordão, numerosa multidão os seguia. E olha que poderoso, quando você está rumo à carreira proposta, que é o reino de Deus, e você começa a pregar o evangelho do reino, não precisa Jesus querer convencer ninguém. O Anderson, as pessoas, ele desafia, ele sente a mensagem do reino, porque deixa eu te explicar algo. Toda a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação. Então quando ele vê o reino em você, ele deseja. Quando ele vê a solução da vida dele em você, ele anseia. Não tem como anunciar. Aí as pessoas viram Jesus curando. Ali tem algo diferente. Tem algo que não é terreno. Tem algo que é celestial. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar isso. As pessoas começam, por curiosidade ou por desejo, começam a aproximar e começam a sentir algo diferente. Começa a perceber o ambiente diferente. Eu não quero viver nessa terra para ser mais um homem que casou, teve filhos e não fez diferença nenhuma. Se Deus me chamou para algo grande, eis-me aqui, Espírito Santo.
Se Deus me chamou para algo maior, eu não vou ficar perdendo tempo com coisas que não tem a ver com o reino. Aí o Espírito Santo me fala aqui para algumas pessoas, me fala aqui para falar para você. Você tem perdido tanto tempo com coisas inúteis, que não tem nada a ver com o reino de Deus, que os seus dias estão passando e você não está contaminando de forma positiva as pessoas com o reino. As pessoas estão à sua volta, as suas chateações, as suas naturalidades e carnalidades têm impedido que o reino se aproxime perto daqueles que você quer alcançar, porque você não permite. Você não corre a carreira proposta como Cristo quer que você corra. Isso não atrai ninguém para perto de você. De fato aqueles que são do inferno vão te odiar, mas aqueles que são de Cristo vão te amar. Aqueles que querem o reino vão desejar andar com você. Por isso que não faz sentido uma célula não multiplicar. Por isso que não faz sentido você ter dificuldade de gerar um discípulo. Porque se o reino está em você, isso vai atrair pessoas. Porque assim foi com Jesus. Continuando. Então há uma proposta de Deus para você e para mim. Eu quero esclarecer, eu quero explanar um pouquinho mais essa proposta. Porque falei de Jesus. Então, enquanto o reino não chegar de forma definitiva, qual que é a proposta de Cristo para mim e para você? Pergunta para o seu irmão, qual que é a proposta? Hebreus capítulo 12, verso 1, ele dá uma direção. Hebreus capítulo 12, verso 1, ele dá uns palpites, uns sinais de qual que é a carreira que Deus tem para você. Vamos ler aqui, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Isso ele está falando de Jesus, dos apóstolos. O escritor de Hebreus está falando do que já aconteceu, das experiências com Cristo, com a descida do Espírito Santo e assim por diante. E olha o que ele fala: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual que é essa carreira? Como que é essa carreira? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Então tem algumas nesses dois versículos, existem algumas características da proposta que Deus tem para você e para mim, porque Ele não prometeu facilidade, Ele não prometeu que você vai cumprir o propósito de Deus na boa. Ele dá sinais de como se deve cumprir o propósito de Deus. Atrai o reino, manifeste o poder, persiga o alvo, que o reino virá. Mas o que está te atrapalhando? O escritor de Hebreus fala. Ele começa no verso 1 falando: se desembarace de todo o peso do mundo. O peso do mundo é resultado daquela parábola da semente que cai no meio dos espinhos. A semente que cai no meio dos espinhos, para quem não conhece a parábola, um agricultor, é uma parábola, uma história. Ele passa pelo caminho para plantar. Parte dessas sementes, ela cai no meio de espinhos. Espinhos, a semente tentam crescer, mas quando começa a dar o primeiro sinal, os espinhos sufocam e a semente morre. A plantação não vinga. E a Bíblia, Jesus explica isso, que os espinhos são as coisas da vida, que tem sufocado toda a palavra que domingo é ministrada ao seu coração. Toda palavra que domingo é colocada uma semente no seu coração. Mas chega hoje à noite, chega amanhã, a semana vai consumindo tudo aquilo que Deus colocou como semente. Em vez de frutificar e trazer algo poderoso, vida, unção, ela morre. Mas se você chega na célula seco, e nem lembra qual foi a palavra ministrada no domingo, isso é o peso que tem tomado o seu coração. Não é que a palavra é ruim, não é que a palavra não tem verdade,
Não é que a palavra não foi poderosa. Ela entra no seu coração. E ela começa a dar frutos aqui. Mas ela quer florescer. Ela quer que o reino de Deus se manifeste em você. Mas o que o diabo faz? Coloca preocupações, coloca ansiedade, coloca culpa, coloca condenação, coloca problemas, coloca blasfêmia. Te torna carnal, te torna natural. De tal maneira que você sufoca essa palavra, que naquela semana ia te ajudar a cumprir o reino, a manifestar o reino. É isso que o diabo faz. E o que o escritor de Hebreus fala? Desembarace disso. Para de se preocupar com isso. Isso está te amarrando. Isso está impedindo. Isso está impedindo que você avance. É como se eu estivesse aqui. Eu ia chamar alguém, mas por causa do tempo não dá. Vou colocar aqui. É como se isso aqui fosse um embaraço. Eu tenho que andar daquela caixa. Mas isso aqui me impede, eu fico aqui enroscado, não avanço, não continuo, eu tenho que chegar ali. Deus quer que o meu próximo passo chegue ali, mas eu não vou porque isso aqui está impedindo. E eu fico preso aqui. Em vez de levantar, tirar da minha frente, não vou te dar valor, não vou ficar parado com você, embaraço, peso do inferno. Eu vou continuar rumo ao meu propósito, porque ali vai manifestar o reino de Deus. A gente se embaraça. Mas também o escritor de Hebreus fala outra coisa importante: desembarace também de todo o pecado que te assedia. Irmão, segunda-feira vai vir enviado do inferno para querer destruir seu casamento. Vai vir uma proposta do inferno para você ganhar dinheiro fácil e para quebrar seus princípios. Vai vir uma seta do inferno, seta que voa de dia, na sua mente, para você arrumar um problema. Eu sempre falo isso, quero reafirmar aqui. Eu não tenho problema, muitas vezes, com as atitudes carnais, por causa o diabo é astuto. O diabo tem astúcia. Ele te cerca que você às vezes não enxerga, por causa de maturidade, por causa de às vezes estar num bom dia. E ele entra, e ele está cercando. Mas quando ele entrar, qual que é a sua atitude após o pecado entrar? É continuar, é esconder ou é matá-lo? Porque a primeira mensagem de Jesus em Mateus 4,17 é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Então o pecado está lá tendo as mentes, que ele te assedia. Vem aqui, garoto, vem aqui, garota. Que negócio de corte é essa? Esquece corte. Esse negócio é balela. Santidade é para fraco. Aí você, assediado pelo pecado, cai, fica, beija. Aí você não conseguiu casar ainda, você negocia seus valores e aceita qualquer tipo, traste, entra na sua vida. Aí você não está prosperando, aí vem um emprego fácil, ela que vai tirar você do reino de Deus, vai tirar você da cela, e você aceita esse trabalho, vai tirar você de viver igreja. Não sou contra o trabalho, amém? Amém, igreja? Mas tem trabalhos que é enviado do inferno para tirar você do propósito, acredite. E os pecados estão ali te consumindo, acabando com você. Aí você, é engraçado, o mesmo diabo que te alimenta para o pecado é o diabo que te condena. Tá vendo, Jonas? Falou que ele é crente. Por que você está assim? Por que você caiu no pecado? Só foi oferecer um prato de lentilha, você aceitou? E veio te condenando. Aí sabe a tendência de todo aquele que está sendo assediado pelo pecado? É parar a caminhada, é ficar enroscado nele. Se fecha de uma maneira que o reino de Deus não possa mais manifestar. É como se colocasse um casulo do inferno e impede que o reino de Deus se manifeste na sua vida. Hebreus está falando sobre isso. E o que ele fala mais? Deixa eu avançar. Então, uma vez que você lá abre mão de perseverar, do mundo e do assédio do pecado, o que ele está falando aqui, ó? Corra com perseverança a carreira. Qual que é a carreira? Eu te falei agora. Anuncie o evangelho do reino.
Manifeste o poder de Deus. O que Jesus fazia aqui todos os dias da vida dele? Ele anunciava arrependimento, anunciava que o reino estava próximo e curava, libertava pessoas. Ei, você nasceu para curar e libertar. Há um poder escondido dentro de você que quer se manifestar todos os dias. A sua família precisa da manifestação do reino de Deus em você. A sua casa precisa da manifestação do reino de Deus em você. O seu trabalho está aguardando a manifestação do reino de Deus em você. Itaquera está aguardando a manifestação do reino de Deus, da videira Itaquera, em nome de Jesus. Está aguardando. Isso é correr com perseverança, mas não vai ser fácil, porque tenho que me desembaraçar disso, do pecado, do mundo. Sai, diabo. Preciso continuar. Eu não posso ceder a isso. Isso é muito pequeno perante o reino que Deus tem para mim. Quando você valoriza isso, essas coisas não tem mais peso, não tem mais potência em te parar. Aí ele fala: olha firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, e olhar a proposta. Irmãos, confesso que existem dias que a gente não quer fazer as coisas para Deus. Existem dias que a gente pensa: o casamento não vale a pena. Existem dias que você vai falar assim: para que eu investi tanto tempo nesse filho? Não vale a pena. Não valeu a pena. Existem dias que você fala assim: 10 anos investindo nessa empresa, não sou valorizado. Existem dias que você quer chutar o pau da barraca. Eu sei que eu tenho isso, e não são poucos dias. Mas o que fez ele correr a carreira com perseverança? Observar e crer na proposta que Cristo tinha para ele, que Deus na verdade tinha para aquele Jesus. Jesus olhou, qual que é a proposta? A salvação de todos os meus filhos. O que eu tenho que fazer? Ir para a cruz e morrer por todos eles. O negócio é pesado. Chegou o momento que ele falou o seguinte: se for possível, passe de mim esse. O que ele está falando? Tem uma outra maneira de eu gozar, me alegrar da proposta que o Senhor tem, sem passar pela cruz? E Deus falou para ele: não, a única maneira de os meus filhos serem salvos é você passando pela cruz. Aí o que Jesus fala? Por causa disso, por causa dessa proposta, por causa dessa alegria que eu vou ter lá no final, eu vou suportar tudo aqui. Eu quero te falar algo. Existe uma alegria proposta para você. Existe um reino te esperando com um grande aplauso. Existe um Deus te aguardando com ansiedade e fala para você: filho amado, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entre no gozo do seu Senhor. Só por causa disso vale a pena se suportar tudo aqui nessa terra. Mas e fulano? Mas as minhas coisas é nada perante a glória que há de vir. Então, pastor, eu não creio, por isso que você desiste fácil. Todos aqueles que desistem no meio do caminho é porque não crê na proposta da alegria que Cristo tem. Seja sincero com você mesmo. Você crê realmente que Deus tem algo poderoso para você? Porque se você crer, você vai até o fim. Se chama isso convicção. Não tem nada no mundo que vai impedir de ser pastor. Não tem nada no mundo que vai impedir de eu estar casado com a minha esposa. Não tem nada no mundo que vai impedir de eu investir todos os meus dias nos meus filhos. Não tem nada no mundo que vai me tirar de Itaquera enquanto Deus não falar. Porque eu sei a alegria proposta em suportar, investir e gastar os meus dias aqui com essas pessoas, com o meu casamento. Eu sei o que está proposto. Até brinco, sempre falou isso. Eu tenho uma missão santa em ser pastor seu. A minha missão é a minha coroa. A minha coroa proposta. Eu estou com você porque eu sou ambicioso. Entenda a ambição, foi positiva. Eu quero a minha coroa. Então eu vou andar com o Clodoaldo e com a Luanda até o fim, porque por conta deles eu vou ganhar minha coroa, e eu vou investir nisso, e nós juntos vamos manifestar o reino de Deus onde for necessário.
Eu não vou abrir mão deles nunca, porque Deus me deu eles, faz parte do meu propósito. Como eu vou abrir mão disso? Não posso. Fala para o seu irmão, você tem aberto mão da carreira proposta? E continuando, e como eu devo me comportar perante essa proposta? Eu vou terminar por aqui. Foi o que eu falei lá no finalzinho da festa da colheita. Essa palavra da festa da colheita que eu não preguei, eu já falei, vou só reafirmar alguns pontos. Como que deve ser meu comportamento perante essa proposta? Como que eu devo agir perante essa proposta? Filipenses capítulo 3, verso 12 está escrito. Abre por favor, Filipenses capítulo 3, verso 12. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Tem a versão revista e corrigida? Eu gosto mais dessa versão. Por quê? Por causa de uma palavrinha. Vou te mostrar. Revista e corrigida, Filipenses 3,12. Deixa eu ver. Essa mesmo. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo, fala comigo, prossigo, para alcançar aquilo que eu já fui também preso. Fala comigo, preso por Cristo Jesus. Duas palavras que me chamam muita atenção, porque esse é o comportamento daqueles que estão correndo a carreira e que estão anunciando o reino de Deus por onde quer que vá, que entenderam o princípio, que a carreira nossa não acabou ainda. Alguém que prossegue e alguém que é preso. Então todo crente precisa ter a revelação que Paulo teve aqui. E qual a revelação? Não que eu seja perfeito, ou já tenha alcançado algo. Paulo começa falando sobre isso. E por que ele fala isso? Porque no texto acima, se você ler Filipenses 3 inteiro, ele começa a falar para a igreja de Filipe: toma cuidado com os enganadores, os falsos profetas, porque estão anunciando a lei, e começa a discorrer sobre a lei. E ele fala o seguinte: olha, eu fui da lei, eu sou circuncidado ao 8º dia, eu segui todo o livro da lei. Se tem algo para me gloriar, se pudesse me gloriar, é com essa lei. Mas ele fala assim: longe de mim. Um dos versículos ele fala, ele chama tudo que eu vivi, tudo que eu fiz de bom, achando que era bom, eu considero esterco. Esterco, todo mundo sabe, é aquele volume de totô dos bichinhos. Vou falar totô, tá? Tudo que eu vivi, meus títulos, as pessoas que eu andei, o que eu conquistei financeiramente, com poder, nobreza, é esterco para mim, mediante ao reino que há de se manifestar. Ele fala isso. E ele entra nesse versículo: olha, não que eu sou perfeito, não é porque eu sou mais entendido que todo mundo, mas eu preciso prosseguir para conquistar aquilo que Deus tem para mim, porque preso nele eu fui conquistado. E aqui é importante você entender a palavra prosseguir. Fala comigo, prosseguir. E essa palavra prosseguir, a gente entende que é assim: vamos lá caminhar, vamos andar até lá, vamos continuar firme e forte. Deus vai fazer a lei. Não, prosseguir não é isso. A prosseguir no original significa dioco. E sabe o que significa a palavra dioco? No original, correr prontamente a fim de capturar. E outra definição poderosa é perseguir, mas não é uma perseguição normal, é uma perseguição a ponto de ser hostil, violento. O que significa o quê? Vem aqui, Jonathan. Que eu vou perseguir o Jonathan até alcançá-lo. Eu não vou desistir enquanto eu não tomar posse. Ele vai fugir, mas eu vou pegar, vou puxar ele. Não, ele vai ficar aqui comigo, eu não abro mão dele. Entende Jacó e o anjo? É esse prosseguir. Eu não te abandono enquanto você me abençoar. Carreira, eu não te largo enquanto as coisas não acontecerem.
enquanto a minha família não ser salva, eu vou lutar até o último sangue da minha gota. Enquanto a prosperidade não alcançar a minha família, a minha vida, eu vou crer até o último. Isso é prosseguir. Isso é prosseguir. É isso que Paulo está falando. Eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir de uma forma violenta. Não abro mão disso. Só abrimos mão daquilo que não cremos piamente. Você só abre mão daquilo que não é uma verdade dentro de você. Porque tudo que é verdade, você se humilha, você vai até as últimas consequências, mas você não abre mão. É esse prosseguir que Paulo fala. Muitos de nós temos aberto mão do reino, das palavras que Deus um dia lançou sobre você, porque você não tem disposição de prosseguir com essa violência. Eu queria que você meditasse em algo agora, rapidamente. Tudo que você conquistou de forma assim poderosa foi resultado de uma perseguição sua por aquilo? Se a resposta é sim, é porque você tinha convicção que aquilo era seu. Mas por que a gente não consegue multiplicar muitas células? Porque algumas coisas do reino de Deus, que é promessa da palavra de Deus, não acontecem na minha vida. Eu quero responder com outra pergunta. Será que você tem perseguido, independente do tempo, independente dos seus gastos, independente da sua entrega, independente do sacrifício, independente das consequências, você tem perseguido isso, de fato? Deixa essa pergunta como resposta para você. E você precisa entender isso. Mas só que, terceiro ponto, você precisa prosseguir, mas na direção correta. A direção é o propósito, a direção é o reino. Muitas pessoas têm prosseguido de forma veemente, de forma obstinada, mas em lugar errado, em coisas erradas, com foco errado. Existe uma direção. O escritor de Hebreu fala: olhando e firmemente ao consumador e o autor da nossa fé. Então existe uma direção. Sabe por quê? Semana passada, eu, pastores e discipuladores, fomos no sítio jejuar e orar, porque nós queríamos a direção de Cristo para o semestre, para as redes. E Deus deu muita palavra profética, que com certeza o Clodoaldo pode falar para mim, o Edson, quem foi lá, que trouxe norte muito claro para nós, não trouxe? Em muitas questões. Porque nós perseguimos algo na direção correta, no autor. E por último, ele usa a palavra preso. Eu vou perseguir aquilo que fui conquistado por aquele que me prendeu. E a palavra preso, a gente pensa que é algo assim, vem aqui, é alguém que está assim, está preso em nome da lei, está em cárcere fechado. Nem se é prisão. Se as nossas prisões do Brasil fosse alguém de verdade, como esse texto diz, você já vai entender, ó. Todo preso sairia convertido, trabalhador, transformado, apto para a sociedade. Mas como a palavra prisão para o brasileiro é simplesmente colocar em quatro paredes numa cela, não transforma ninguém. E Paulo falou o seguinte: olha, eu estou perseguindo aquilo que fui preso. Aquele o meu amado, o meu Senhor me conquistou para isso. E aí, olha o que significa a palavra preso no original. É difícil pronunciar. É catalamboió, que significa dominar a ponto de incorporar, capturar a mente. Vamos voltar esse exemplo aqui de novo? Se eu fosse um cadeieiro que ia praticar essa prisão, essa palavra na íntegra, e a minha função, o meu propósito é que essa cadeia seja completamente salva e transformada, sabe o que eu ia fazer? Eu ia perseguir o Jonathan nas quatro paredes, Cristo, a ponto de Cristo incorporar ele, me incorporar, de tal maneira que captura a mente dele, de tal forma que não existe mais o Jonathan, existe um novo Jonathan para a sociedade. O que significa isso no reino de Deus? Que Paulo fala: vou perseguir e procurar perseguir violentamente, da mesma forma que ele me conquistou.
E como eu fui conquistado, não existe mais Paulo. O nome dele era Saulo. Precisou mudar até o nome dele, porque ele não existia mais. Saulo não existia mais. Não existe mais um Naor. Existe um novo Naor. Não tem que existir mais um Jonas. Existe um novo Jonas. Não tem que existir uma nova Késia antiga. É uma nova Késia. O que aconteceu? Cristo incorporou o Naor. De tal maneira que tudo aquilo que conhecia você antigamente não existe mais. E não somente incorporou, ele capturou a mente. É o seguinte: você vai pensar o que eu penso, você vai viver o que eu vivo, porque é assim que eu quero que você conduza a sua vida nessa terra. Aí, terminando, pode ficar de pé, por favor. Eu quero ler a versão desse texto de Filipenses capítulo 3, verso 12, baseado em tudo isso que eu expliquei, para ver se faz mais sentido para você. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, como está escrito lá em Filipenses 3,12. Mas olha agora a tradução nova: mas persigo de forma violenta para capturar e apoderar-me daquilo para que fui também capturado na mente, dominado e incorporado por Cristo. Sabe o que é isso? É o que Cristo fez comigo, replicar no Carlos. É o que Cristo fez comigo, replicar no Everton. É o que Cristo fez comigo, replicar no Jonathan. Ei, o segredo está aqui. A carreira proposta é o que Cristo fez com você, replicar as pessoas que estão na sua volta. Mas para isso precisa desembaraçar. Para isso você precisa largar esse peso do inferno que tem te atrapalhado. Para isso você tem que abrir mão desse pecado que tenazmente está na sua vida e fica todos os dias batendo na sua porta. Ei, vamos pecar? Ei, vamos continuar aquela da onde continuamos? Você tem que abrir mão disso. Você tem que decidir: eu vou correr a minha carreira, custe o que custar, vou suar sangue, mas vou chegar lá, porque a proposta de Cristo que Ele tem para mim no final é muito melhor que qualquer coisa dessa terra. Eu tenho visto isso em Itaquera. Eu quero terminar aqui. Vocês, Videira Itaquera, nós temos andado muito nesse caminho. Sabe por que os 1000 vão chegar? Porque homens como Paulo têm sido levantados neste lugar. Mulheres como Paulo têm sido levantadas neste lugar. Mulheres que não têm amado o presente século. Homens que não têm amado o presente século. Mulheres e homens que decidiram permitir Cristo te dominar, incorporar, de tal maneira que vai viver todos os seus dias pregando o evangelho do reino. Mas tem algumas pessoas com dificuldade ainda, e eu quero orar por você, porque esse semestre, em nome de Jesus, escuta essa palavra, coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, esse semestre nada vai embaraçar a sua vida. Você não vai se enroscar em nada do inferno, do mundo e da carne. Você será alguém cego para a direita e para a esquerda. Você vai rumo ao propósito de uma forma direta, a 100, 200, 300 por hora, de tal maneira que em dezembro você vai conquistar 100% do propósito de Deus para este ano, em nome de Jesus. Nós tomando o coração, vamos cantar: faz arder Espírito, faz arder a paixão, faz arder a paixão nessa noite, faz arder, Senhor, a entrega nessa noite. Não tem que ter nada mais importante do que a Tua presença na minha vida, nada mais importante do que a Tua proposta para a minha vida. Cristo, se incorpora em mim de tal maneira que eu vou transferir os Cristo que está em mim para as pessoas, e todos verão o reino de Deus através de mim. Oh, feche seus olhos, com a sua mão no coração. E na medida que o louvor cantar, você